que ele está confessando aqui, ó? Que ele foi formado em iniquidade. Isso é concepção, gente. Olha aqui, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está avançando para a derrota dele. Ele também não só aprende a ferida em casa, mas aprende a sujeira na rua. Nós chamamos isso de obra da carne. Isso aqui não é obra do diabo, isso é obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério. Adultério é do diabo, gente? É, gente? Não, isso é carne. Diga carne. O diabo se aproveita do pecado. Não confundam isso. Por que o diabo incentiva o adultério através de filmes, da mídia, através de novelas? Por quê, gente? Porque se você, no teu coração, achar que isso não é pecado, você vai celebrar o pecado e expulsar Jesus da sua vida. Isso é obra da carne. Ele fica como uma mosca em cima dessa lixeira aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, vícios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pensa em gente que vai ficar de fora. Aqui, a Bíblia foi muito inteligente, né? Não falou assim, os que fazem isso vão para o inferno. Não está dizendo isso. Porque inferno é uma doutrina de Jesus. Só Jesus fala sobre inferno. Ninguém mais fala sobre inferno. Ninguém. A doutrina de inferno está nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E quem fala disso é Jesus. Atrai a ação demoníaca. A vida pura é uma arma poderosa. Não permitam, então, que o pecado estabeleça qualquer poder sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias. Nem entreguem parte do seu corpo. Está falando de, parte do corpo, mão, boca, ouvido, olho, para serem como se fossem armas do mal para o propósito do diabo. Mas como homens resgatados da morte certa, coloque-se nas mãos de Deus como armas do bem. Eu gosto dessa palavra. Você é uma arma do bem para os seus próprios propósitos. A vida suja é uma arma poderosa também. Então olha só, quando eu falo sobre manifestações em membros do corpo, manifesta na mão. Quando a mão fica dura, em nome de Jesus, aonde você está escondido? A pessoa levanta a mão assim, ó, e mostra só o dedo assim, ó. Aliança. Tem alguma coisa errada ali. Pode ser um adultério. Alguma confusão está na aliança dele. O espírito imundo, ele denuncia onde ele está. Quando o espírito imundo fica cego, a pessoa às vezes fica surda. Ela não ouve. Então, quer ver um espírito imundo que é normal acontecer quando há confusão, ausência de perdão entre pai e filho? Criança, o espírito imundo tapa a boca da criança, ela não fala, ela não vê. Não consegue abrir os olhos, você tem que ir com cuidado assim, ó, para abrir os olhos da criança. Manifesta espírito mudo e cego. E tem casta, quer repetir comigo isso? Marcos 9, diz assim, que não sai. Jesus é que diz, com coisa alguma, diga coisa alguma. Você manda sair, sai. Não sai. A não ser com jejum e oração. Nós tratamos de casos assim. Tem um dos casos mais impressionantes que marcaram a minha vida. Estávamos eu e um pastor amigo meu, ministrando na vida de uma família. Depois eu aprendi algumas lições ali. Você não faz libertação de ímpio. Que se liberta, vem 7 piores, porque ele não quer saber de Jesus. Ele quer saber de não ter influência demoníaca, mas ele não quer fazer acordo com Jesus. Então ele está às 7 piores. Quando a pastora Fabíola chegou, ela não demorou não. Ela estou lá, falei, Fabíola, toquei 1h30 já. Ela só perguntou assim, ó, alguém aqui quer pedir perdão para esse menino? O pai, eu quero, me perdoa, meu filho. Na hora que ele falou, me perdoa, a boca do menino abriu, o olho abriu, ai, pai. Então, quando nós estamos estabelecendo, verificando o que está acontecendo, repare para quê? Para aquilo que manifesta. Existem espíritos imundos que atacam diretamente o sistema nervoso. Tem espírito imundo, é impressionante, doutor. É impressionante como é que essas coisas acontecem. O olho vira assim, fica branquinho. Tem espírito imundo que já manifestou da perna para baixo.
da perna para baixo. Aqui a pessoa fica livre. Fala, mas, pastor, minha perna, o que está acontecendo? Tem gente que fica amarrado no chão na igreja. Eu não consigo sair, pastor. Sabe aquele boneco, João Bobo, que você bate, ele vai para... Fica assim. Acorrentado, a pessoa fica acorrentada. Então depende do que ele está usando. A pessoa que psicografa, manifesta na mão. Tem espíritos que são tagarelas. E por aí vai. Não estou falando da sua sogra. Assumindo a posição errada. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta, olha só, ele quer voltar ou não quer voltar, gente? Lembra que ele foi rejeitado? Lembra disso? Não houve perdão aqui. Ele não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa os irmãos. Ele está fazendo um acordo aqui para voltar. Para dizer assim, olha como é que está vendo, vocês estavam errados. Eu estou certo. Olha como é que o coração desse homem está ferido. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, se o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Ele quer ou não provar alguma coisa aqui? Ele quer ou não ser o maioral? Lembra que ele já foi o rejeitado? Agora ele está sendo o quê? O aprovado. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Lembra disso, ó. O demônio é um anjo fora do seu lugar. A questão toda aqui é a identidade. Satanás queria ser como Deus. Ele se fez como Deus? Fez, gente? Repara nisso. Lembra de José? José foi para o Egito, se tornou prisioneiro, prisioneiro escravo, e depois a vida dele ficou boa, não ficou boa? Não se tornou o governador? Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Sabe qual é o nome do filho que ele dá? Deus me fez esquecer. Deus me fez feliz. Isso que significa Manassés e Efraim. Esquecimento e felicidade. Eu esqueci do meu passado. Você pensa que o tempo cura? Não cura não, querido. Você pensa que a distância cura? Não cura. Está ele no Egito, os irmãos dele estão lá em Canaã. Passou o tempo, agora está mais tranquilo. Aquilo está dentro dele. Está só apaziguado. Mas aquela guerra está dentro dele. Quando os irmãos chegam, gente, aquilo ali foi brutal. Mas ele já não era mais José. Quem ele era? Ele era Zafinate Paneá, o governador. Esse é o nome. Ele ganhou uma nova identidade. E aí ele começa a massacrar os irmãos. Ele começa a mostrar para os irmãos a raiva dele. Até que no final, ele diz: eu sou José. A identidade é fundamental no intercessor. Perguntam para João Batista: tu és o Cristo? Ele diz: não. Eu sou outra pessoa, sou a voz do que clama no deserto. O Cristo é alguém que vem depois de mim, que eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Tão importante quanto você saber quem você é importante você saber quem você não é. Deus chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Você tem que saber quem você é. Uma brecha na armadura, presta atenção nisso agora, olha. Uma autoridade desprotegida recebe retaliação. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá. Rei de Israel com rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ó, é guerra. Josafá respondeu: sou como tu, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. 2 Crônicas 18. 30 versículos depois, de repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre as brechas da sua armadura. É daí que vem a doutrina de brecha. Fulano deu brecha. A brecha significa pecado. Entre as brechas da sua armadura, então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me de combate, fui ferido. Retaliação. Por que Jesus diz? Olha, pisarão serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Ele fala isso para quem? Para quem anda com Deus. Queridos, retaliação nunca vai atingir a tua vida de santidade. Não pode. Satanás vem de rodear a terra e passear por ela. E Deus fala: viste meu servo Jó, não há ninguém como ele, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás, então, você colocou uma
cerca em volta dele, ele prospera. Mas não é que Deus escolheu Jó, é que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E foi isso que atraiu proteção. 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim: aquele que nasceu de Deus não anda em pecado. Diga, não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não, por que Deus, por que eu não preciso temer a retaliação? Porque eu não ando em pecado. Qual é o problema? São as pessoas que querem fazer batalha espiritual, guerra espiritual, intercessão espiritual, mas vivem em pecado. Vocês estão entendendo isso, gente? Foi isso que aconteceu com Acabe. Uma autoridade protegida recebe colisão. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Lembra que eu falei que a regra da guerra, o combate cansa? Lembra disso? Gente, tem casos que eu trabalho, eu fico uma semana para me recuperar. Uma semana. E normalmente são aquelas pessoas que chegam no final do culto, não querem nada com Deus. Pastor, dá para o senhor dar uma oradinha pelo meu filho? Gente, eu parei com isso agora, não faço mais isso. Eu fico 1, 2, 3, fui ministrar em Brasília, veio uma mocinha cheia de tatuagem, pastor, ora pela minha tatuagem. 2 horas expulsando demônio, depois de ter pregado desde as 9 da manhã às 10 da noite. Você não quer nem mais jantar, você quer ir pro hotel e dormir, quer descansar. Deus, me acorda semana que vem. Porque quando a pessoa não sabe apelar para Jesus, ela dificulta o trabalho do libertador. É por isso que libertação nós fazemos com quem? Com crentes. Aprenda isso. Eu sei que isso pode te chocar. Salvação é para ímpio, mas libertação é para crente. Se você fizer libertação com ímpio, vou falar, você vai ter muito mais dificuldade. Então, se a pessoa vem para a igreja, pastor, faz libertação comigo, já foi batizado, você congrega numa igreja, quem é teu pastor? Teu pastor sabe que você está aqui? Ah, não foi batizado, então primeiro você vai para o discipulado. Porque você vai expulsar um e vão voltar 7. E 7 piores do que ele. E a situação dele vai ficar pior depois do que no início. Entenderam isso, gente? Nós erramos. Olha, eu não cito alguns nomes aqui, mas hoje eu vou citar para vocês. Tem algumas pessoas que vieram à frente da gente, que nos ensinam algumas coisas. Doutora Neuza Tioca, uma vez conversando, ela falou assim, não trate de pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Você só vai se desgastar. Você vai voltar falando, expulsei um demônio, expulsei 12, expulsei 70, só vai se cansar. A vida dela vai continuar na mesma lixeira. Porque tem gente que ama o pecado. Ama o pecado. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Isbibenob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbibenob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, ao ministério de intenção, foi ao socorro de Davi e matou o filisteu. Gente, nós não fazemos guerra sozinho. Uma autoridade desprotegida recebe a retaliação. Você lembra que aqui, olha aqui, estamos em 2 Samuel 21. O pecado dele está confessado. Ele já se deitou com Batseba. Ele já mandou matar Urias. Ele confessa o pecado dele. O inimigo consegue tocar nele? Agora preste atenção. Olha, quando ele está em pecado, uma autoridade desprotegida recebe a retaliação, o contra-ataque de Amon. Ele está lutando contra Amon e está vencendo. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Veja bem, pecado. Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, Amon, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da tua família. Isso é importante, ligar Amon com a família. Você vai entender isso. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Eis que suscitarei da tua própria família o mal sobre ti. Ele vai dizer mais, o que você fez escondido, os teus filhos vão fazer à luz do meio-dia. Eles vão fazer para todo mundo ver. Olha que coisa louca. Quem é Amon, gente? É filho de Ló com a sua própria filha. É um caso de incesto que acontece em Gênesis 19.
Esse homem adora, esse país, essa nação adora um demônio chamado Moloque ou Quilion. Camus, é a mesma coisa. Moloque e Camus. Moloque exige sacrifício de herança, de filhos. Mata as crianças queimadas no fogo. Isso que é Moloque. Ele fala, você fez um acordo com Amon para matar Urias? Eu vou matar teus filhos também. Davi perde 4 filhos nessa brincadeira. 4. Então, quando eu estou investigando e eu quero fazer cessar a praga sobre a vida da pessoa, isso tem que vir à tona. Essa confissão de pecados tem que vir à tona. O que Natan faz? Ele vai lá, sempre ele faz isso, ele vai lá, ele conta uma história, ele diz, foi você que fez isso. Quando Davi fala, eu pequei, fala assim, então você não vai morrer. Mas você vai ter consequência. E as consequências são terríveis. Sempre que você vai ser restaurado, aprenda isso. Você será apedrejado. Sempre. Simei, ele vem apedrejando, Davi está fugindo, batendo em retirada. Tem uma guerra civil construída pelo filho dele, Absalão. Ele vem apedrejando. Apedrejando Davi. Aí, filho descendente de Eli, Abiatar, puxa a espada e diz, eu vou lá matar ele. Não vai não. Isso vem do Senhor. Ele se submete ao castigo. Ele se submete ao tempo de restauração. Isso está vindo do Senhor. Todo pecado, para ser restaurado, a gente passa por um período de apedrejamento. Não tem jeito. Mas Davi, como é que é fácil ser Saul? O difícil é ser Davi. Saul não se submeteu, não. Você me desprezou. Então veio o contra-ataque. Então vocês estão entendendo a diferença entre retaliação? Por que eu sou protegido? Porque eu ando com Deus. Por que eu sou atingido? Porque eu deixo de andar com Deus. Jefté fez este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto, em sacrifício. E Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor entregou nas suas mãos. Ele acertou na mosca, e errou o alvo, ele perdeu sua própria filha. Entrou em batalha espiritual sem estar tratado. Expôs sua família com uma fé doente. Trouxe a morte para dentro de casa. A filha dele morre, gente. O preço de sua vitória foi a descendência, foi seus filhos. Ele construiu um ministério extraordinário, destruiu a própria posteridade e terminou sem sucessor ministerial. Quero que vocês aprendam algo. Nós vamos passar. Deixe um rastro para os seus filhos. Deixe para o seu filho uma fé saudável. Você pode ser o homem mais extraordinário da face da terra. Se você não deixar um sucessor, você vai fracassar. Eu sempre digo para o meu filho, a unção que está sobre mim vai cair sobre sua cabeça. Eu sempre digo para isso. Eu digo isso para os meus pastores, eu digo isso para os meus liderados, eu digo para eles que a minha unção vai cair sobre você. Você vai receber a unção da qual você está debaixo dela. O óleo precioso que corre da cabeça, da barba e da gola de Arão. É como o irmão, o degelo do irmão. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Pessoas que não se submetem à autoridade pastoral, pessoas que não se submetem à autoridade de seus pais, não recebem aquela unção. A unção é um princípio de derramar, gente, de escorrer, de esfregar em cima. O que está acontecendo aqui? Quando você acha que seu ministério é que deve ser frutífero e você esquece de transmitir Deus em linha direta para o seu filho, ele vai se desviar. Foi o que aconteceu com esse moço. Ele tinha tudo para ser uma potência, mas teve omissão de pai, omissão de mãe, rejeição. E pega um garoto desse e coloca no púlpito da igreja. E pega um jovem desse, proeminente, e bota ele para ministrar, para ele ser líder. Gente, ele vai ferir a igreja inteira. O que tem de pastor doente, gente. É impressionante, impressionante. Por quê? Não, meu ministério, eu olhei para você, eu acho que você é profeta. Ainda bem que vão te ungir profeta. Eu acho que você é missionário, é pastor,
São experiências tristes que a gente está tendo. Então, antes da guerra espiritual, cuide de você mesmo. Cuide do seu próprio coração. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo, tá bom? Vamos encerrar aqui? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Doutora Anne vai orar por nós aqui. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda a instrumentalidade que o Senhor nos deu até aqui, Senhor. Que tudo o que nós aprendemos possa ficar retido na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa, Senhor, ministrar as nossas igrejas, ministrar as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem derramado sobre este lugar, Pai. E abençoa, Pai. Abençoa a nossa comunhão. Abençoa, Senhor, o resto do nosso dia, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.